Pensa naquela paixão, sabe? Os gritos da torcida, a lealdade cega por um time. Bom, tudo isso é o combustível para uma indústria global que movimenta bilhões, muitos bilhões. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como o negócio dos esportes profissionais pega toda essa emoção e transforma num verdadeiro império financeiro. E tudo começa exatamente aqui, com essa energia de ser fã. É essa paixão que faz a engrenagem toda girar. Mas, para a gente entender de verdade o negócio por trás, a gente precisa dar uma espiada dentro da máquina e ver como as peças se encaixam. Essa é a pergunta de 1 bilhão, ou melhor, de muitos bilhões de dólares. Como é que um evento esportivo cresce e se torna essa potência econômica toda? A resposta, na verdade, começa com a base de tudo: as pessoas, seja na arquibancada ou assistindo de casa. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nesse número. O Dallas Cowboys, só como exemplo, leva mais de 80 mil fãs para cada um dos seus jogos em casa. 80 mil! Agora tenta imaginar essa força multiplicada por todos os times. É justamente essa paixão em massa que o negócio sabe capitalizar muito bem. Ok, então como é que toda essa paixão é organizada? Vamos para a primeira camada da estrutura do negócio, as ligas e as suas franquias. O conceito aqui é bem simples, na verdade. Um time que a gente conhece e torce, tipo o Dallas Cowboys, é, na prática, uma franquia. Ele opera debaixo de um guarda-chuva maior, que é a liga, como a NFL. E é a liga que dita as regras do jogo e, claro, do negócio para todas as 32 franquias. E aqui a gente vê uma diferença de escala que é brutal. Enquanto as ligas norte-americanas, como a NFL e a NBA, são gigantes por si só, esportes como o futebol, o cricket e o rugby jogam num palco que é global, conectando bilhões de fãs pelo mundo todo. E falando em palco global, aqui estão alguns dos verdadeiros titãs. Pouquíssimas ligas têm o alcance da Premier League, da Inglaterra. A Indian Premier League de cricket, por exemplo, tem uma audiência potencial de 1,5 bilhão de pessoas só no país dela. E a Copa do Mundo de Rugby, claro, é um fenômeno nos países da Commonwealth. Certo, mas quem é que está no comando dessas entidades gigantescas? Vamos dar uma olhada em quem são os donos e como essa ideia de ser proprietário de um time mudou com o tempo. Já foi o tempo em que ser dono de um time era só um hobby de luxo, sabe? Hoje é um investimento seríssimo. Exige um capital absurdo e, mais importante, a aprovação da liga. Cada liga tem critérios super rigorosos para decidir quem pode ou não entrar nesse clube tão exclusivo. Basicamente, existem 3 modelos principais de propriedade. Tem o dono individual, um bilionário como o Jerry Jones. Tem a propriedade familiar, como a dos Crafts, que vai passando de geração em geração. E tem o modelo que mais cresce hoje em dia, a propriedade em grupo, que é quando um consórcio de investidores junta forças para comprar uma fatia do bolo. E que exemplo de propriedade em grupo, hein? O Angel City FC, lá da Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos, tem um grupo de donos que parece um tapete vermelho. Tem estrelas de Hollywood, lendas do esporte, gente do mundo dos negócios. Isso mostra bem essa nova cara do investimento no esporte profissional. Bom, agora chegamos na sala de máquinas. Como é que o dinheiro entra e para onde ele vai? Vamos seguir o fluxo, começando lá de cima, do nível da liga. Para a gente entender a magnitude do dinheiro que estamos falando, esse número aqui diz tudo. 113 bilhões de dólares. Esse é o valor do último contrato de mídia da NFL, que dura 11 anos. É o poder puro dos direitos de transmissão, que é a maior fonte de renda de uma liga. Então, o pulo do gato é esse. A liga gera uma receita gigantesca a partir de fontes centralizadas, como a TV e os grandes patrocinadores. Depois, esse bolo todo é dividido e distribuído entre os times. Isso cria uma base financeira sólida para todo mundo. Mas o dinheiro que vem da liga é só uma parte da história. Os times que realmente se dão bem são mestres em diversificar suas receitas. Eles correm atrás do próprio dinheiro com venda de ingressos, com patrocínios locais, direitos de transmissão regionais e, claro, com tudo o que acontece dentro do estádio no dia do jogo. Com essa pressão toda para gerar receita, os times têm um desafio constante. Como é que se aproveita cada centímetro do estádio? Qualquer espacinho que não é usado é, no fundo, uma oportunidade perdida de fazer dinheiro. E é aí que a criatividade entra em campo. Os times mais espertos são muito inovadores. Pega o caso do Boston Red Sox. Eles olharam para o famoso muro verde deles, o Green Monster, e em vez de ver só um muro, viram uma oportunidade de ouro. Colocaram assentos lá em cima e, de repente, transformaram um espaço vazio em um dos ingressos mais cobiçados do esporte. Agora que a gente já entendeu como a máquina funciona, vamos dar o próximo passo. Como é que alguém pode fazer parte disso tudo?
Quais são as portas de entrada para trabalhar nesse mundo? Dentro de um time, tradicionalmente existem dois grandes lados. O lado das operações comerciais, que é o motor financeiro, cuidando de vendas, marketing, patrocínios, e do outro lado, as operações esportivas, que é o pessoal focado no campo, olheiros, treinadores e todo o suporte que o time precisa para jogar. E o mais importante de notar é o seguinte: conforme o negócio fica mais e mais sofisticado, mais oportunidades aparecem. A diretoria de um time está sempre crescendo, sempre buscando novos talentos em áreas super diversas para conseguir se manter competitivo, tanto dentro quanto fora de campo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O que é, afinal, o esporte profissional hoje em dia? É o maior espetáculo de entretenimento que existe? Ou é simplesmente o modelo de negócio mais inteligente do mundo, que soube transformar paixão em lucro de um jeito genial? Talvez a resposta seja que ele é brilhantemente as duas coisas ao mesmo tempo.